Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Super. Hoje eu estou aqui com a Karen para a gente conversar um pouquinho sobre esse dossiê aqui, que está nas bancas. Ansiedade, de onde ela vem, para que serve e como se livrar desse sufoco. Se você que está nos assistindo faz parte desse grande número de pessoas com ansiedade no Brasil, que são 18 milhões, acredito que algum desses 18 milhões estão nos assistindo, manda uma pergunta pra gente, a gente está de olho nos comentários, a gente vai falar sobre a doença, a ansiedade, os transtornos que ela provoca e as formas de tratamento, né, Karen? Se tudo der certo. Se nenhum dos nossos pessoas que estiverem assistindo tiver ansiedade, temos duas aqui que já estão super ansiosas para debater o assunto. Karen, começar do início, de onde vem a ansiedade. Ela é muito importante na história evolutiva da humanidade, mas para que ela serve? Deixa eu só explicar uma coisa. Eu não sou especialista em ansiedade, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu sou apenas a editora da Super, que cuidou dessa edição especial. Então, se eu sentir que eu não sou habilitada a responder alguma pergunta, eu passo adiante. Mas vamos falar sobre isso. A ansiedade, na verdade, ela é uma ferramenta de sobrevivência, né? A gente está aqui apenas porque nossos ancestrais eram ansiosos. Inclusive, nós somos filhos dos ancestrais mais ansiosos que existiram na pré-história, porque a ansiedade ela é boa para deixar a gente atenta ao mundo ao redor, né? As ameaças. As né? ameaças, exatamente. Então, se você era um homem da pré-história super desligado, super tranquilão, andando pelas estepes e nem aí com as ameaças, você ia ser morto você ia morto. Segundos. Você ia ser comido, você ia ser o primeiro a ser devorado. E então as pessoas mais nervosas, mais atentas, elas que geraram descendentes e elas que geraram a gente também. Então a ansiedade, na verdade, ela é boa, assim, ela serve para muita coisa, embora ela faça muita gente sofrer também. E além de fugir de ameaças, predadores e armadilhas, hoje em dia, quando é bom sentir ansiedade? Quando é saudável? A ansiedade, na verdade, é isso. Ela é como um sistema de atenção, assim. Quando você está ansioso, você vai prestar muita atenção naquilo que está te deixando preocupado. Então, eu estou prestando muita atenção no que você está falando, eu vou tentar responder da forma mais clara e didática possível. A nossa conversa vai ficar melhor, porque eu estou um pouco ansiosa. Sim. Então, se as pessoas entenderem que a ansiedade ela pode ser aliada e pode servir para você render mais, para você ser mais produtivo, para você fazer coisas melhores, aí ela pode ser sua amiga sim, sabe? É como no vestibular, né? Aquela coisa que fala, não é para você não pensar no assunto. Não, pensa no assunto, entende o tamanho que ele tem e fique alerta. E tem uma coisa legal da ansiedade, quer dizer, é legal e é ruim. Tudo na ansiedade é boa até certo ponto. É que ela mexe no nosso corpo. Então, ela leva mais sangue para as áreas que precisam naquele momento, assim, por exemplo. Ela deixa, se a gente fica tremendo ou com suando, com sudorese, é porque isso deixa a gente mais preparado para correr, por exemplo. Os nossos músculos estão com muito sangue, por exemplo, para sair correndo. Obviamente, aqui a gente não vai sair correndo. Mas é o resquício do jeito que funciona a ansiedade. E quando a gente pode começar a perceber que isso já é uma doença, que não é mais tão problema positivo, mesmo, que é um né? problema. Eu estou aqui falando sobre o que é bom da ansiedade, mas assim, a maior parte das pessoas vai falar que ela é uma porcaria, que ela atrapalha a vida. E é um pouco verdade, assim. Esse é o limite, na verdade, de uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim, que é o quanto que ela interfere no seu dia a dia. Tem muita gente que fica paralisada, assim. As pessoas sentem tanto terror do futuro, tanto medo, tanta preocupação que não conseguem fazer nada diante disso. Não conseguem mais tocar a vida. Então, elas deixam de fazer coisas, elas deixam de dormir, elas deixam de aproveitar as coisas boas, porque elas estão sempre ansiosas. É nesse ponto que que as pessoas falam que isso é um transtorno de ansiedade. E aí tem diversos transtornos. Que evolui para a fobia social. É muito louco, assim, cada pessoa, assim, as pessoas, muita gente tem ansiedade, mas cada uma desenvolve de um jeito, assim. Tem gente que sente pânico, né, que é a síndrome do pânico, que é quando você tem momentos específicos em que você acha que você vai morrer, sei lá, você fica com taquicardia, falta de ar,
e você tem certeza que você está morrendo. Isso é uma crise de ansiedade que chama síndrome do pânico. Tem gente que tem fobia a coisas específicas. Tem gente que não consegue ver uma aranha, não consegue entrar no avião, não consegue andar de elevador, não consegue andar de metrô. Então, está atrapalhando a vida dela. Tem toque. Desculpa te interromper. Imagina. O Romero Medeiros está dizendo aqui, na minha opinião, a minha ansiedade nunca teve lado positivo. É horrível. A gente sabe como você Meus se pêsames, sente. Romero. Mas tem ansiedade... Mas ela calma, também... a gente já vai dar algumas de como... Tá bom, vamos deixar isso para depois. Como usar ela a seu favor. Enfim, aí tem, por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa, ela fica tentando controlar o mundo ao redor, então ela cria rituais e gestos que são repetitivos às vezes, ou obsessivos, e ela não consegue sair desse mundo. Então ela tem que lavar a mão 200 vezes, ela tem que ligar e desligar a luz antes de sair de casa. Enfim, e também é uma coisa que atrapalha a vida. Além disso, tem o estresse pós-traumático, que é muito específico e que é muito comum aqui no Brasil. Por causa da violência. Então, pessoas que têm algum momento de violência na vida, elas sofreram um assalto, elas foram abusadas, enfim, qualquer coisa que aconteceu, e elas não conseguem sair disso. Elas ficam rememorando depois e vivem num interno estado de alerta. É comum em soldados no pós-guerra e é comum no Brasil também. Até uma vez veio um estudo sobre isso, acho que era um estudo canadense que dizia que o estresse pós-traumático de violência urbana era mais difícil de tratar do que de guerra, porque quando a pessoa sai da guerra, ela saiu do ambiente ela sabe que ela tá de segura, ameaça. né? E na violência urbana isso qualquer não acontece, hora, é qualquer hora, em qualquer lugar. Isso pode projetar que você vai botar o pé na rua e vai sofrer aquela violência de novo. Então é complicado. Inclusive, o Brasil é recordista de ansiedade. Tem um estudo que analisou a quantidade de gente que tem transtornos de ansiedade, e o Brasil ficou em primeiro lugar. É 9,3% da população. É muita coisa. São esses 18 milhões de pessoas. E a maioria são mulheres de 40 a 49 anos, que têm 2 vezes mais chances de ter e, enfim, de desenvolver ansiedade que os homens na mesma faixa etária que elas. É isso mesmo. Enfim, então são todas essas... A ansiedade, ela aparece de várias frentes, assim, ela é muito perniciosa. E tem também a ansiedade generalizada, que é isso, a pessoa vive num eterno estado ansioso, ela não fica tranquila, ela não consegue tocar a vida dela. E essa parte, principalmente, as pessoas, é muito difícil de fazer o diagnóstico, elas não percebem que tem algo errado, assim. Quer dizer, elas sabem que tem algo errado, mas não vão, não sabem como tratar ou não vão procurar ajuda. Falando de procurar ajuda, quais são os principais tratamentos? Até várias das perguntas que estão chegando aqui para a gente por exemplo, o Thiago Souza perguntou, existe técnica para acabar com a ansiedade? Lá em cima, Leonardo Cruz perguntou também para falar um pouquinho sobre meditação, mas primeiro vamos... Tá. Então são 3 linhas de ataque, né? Que são os remédios, a terapia e meio que essa coisa que você talvez consiga fazer em casa, que é meditação ou certos tipos de alimentos e tal. Eu não sou médica, eu não me sinto nem um pouco à vontade de falar sobre remédios, mas tem caso que sim, é caso de remédio, e aí geralmente os médicos tem que ser um psiquiatra que vai atender você, não adianta você ir na ginecologista e falar, eu estou muito ansiosa, e ela te passar uma gotinha de qualquer coisa, e é melhor você fazer um acompanhamento com alguém que tenha treinamento com o cérebro humano. E assim, por exemplo, tem tratamentos que são com antidepressivos. Então você vai achar, nossa, mas eu não estou deprimida, mas o tratamento funciona. Mas eu não vou ficar aqui falando de remédios, né? Porque não somos para isso. Mas, de qualquer forma, a gente fala muito de doenças mentais, da necessidade de ficar atento a esses sinais em várias matérias, exato, né? De que doença mental é só mais uma doença, né? Tem muita gente que acha que é coisa da cabeça. Porque é coisa da cabeça, não existe, né? Se você quebra uma perna, você vai imediatamente para o pronto-socorro, procurar um ortopedista para consertar a perna. Se você está com ansiedade num jeito que é um transtorno, por que não ir no médico? No psiquiatra. A segunda frente é a terapia. E aí tem diversas terapias, né? Diversas linhas. Todas funcionam em maior ou menor grau. Tem uma que é bem específica e bem indicada para a ansiedade, que é a TCC, que é a
terapia cognitiva comportamental. Que ela lida principalmente com modelos de pensamento. Ela tenta reconhecer o jeito que você pensa e tenta atacar as formas que são perigosas, para você ter autoconsciência de que você está gerando ansiedade em si. Aliás, isso é uma coisa muito diferente da gente, dos humanos e dos animais. Por que só humanos têm ansiedade? Porque a gente pensa sobre o pensar. Um ratinho que está aqui, ele vai ficar tranquilão, numa boa, mesmo que tenha um gato ali no canto. Só no momento que o gato aparecer que ele vai ficar nervoso. A gente, se a gente fosse um ratinho, a gente ia ser um ratinho maluco, em pânico, com a possibilidade do gato aparecer. Então, por isso que essa TCC, ela funciona e trabalha métodos de disposição ao medo. Exato. E de lidar com o jeito que você pensa mesmo. Mas, de novo, tem que ir um terapeuta indicado, procurar ajuda especializada, enfim. E tem a terceira maneira, que é essa... Que é a meditação. Que é a meditação. Pode contar um pouquinho como foi a tua experiência no tempo que tu meditou, eu já fiz uma live, inclusive, aqui sobre meditação. A meditação, ela também funciona nessa parte da cabeça, de como a gente pensa, porque ela obriga você a ficar no momento presente. Então, meditar não é pensar sobre o nada, é estar consciente sobre o que você está pensando. Tu não está pensando no momento que vai encontrar o gato. O gato, exatamente. Então, quando você... E a ansiedade é bem isso, o medo do futuro, futuro. Então, a meditação te traz... Quer dizer, se você for um bom meditador, nunca cheguei lá, mas assim, ela te obriga a ficar, né, repensando, agora eu estou sentindo a minha respiração. E realmente, técnicas de respiração funcionam muito, porque a respiração não só é uma coisa na qual você pode se concentrar, como ela, quando você começar a respirar devagar, ela faz você também diminuir o ritmo do corpo, né? Então, o batimento cardíaco desacelera e tudo vai acalmando. Então, ela funciona. Legal, vamos aos mitos e verdades. Primeiro mito, afastar-se da causa da ansiedade faz com que ela suma. Então, isso é uma coisa geral das doenças mentais, né? As pessoas acham, é só não pensar nisso, ou se eu quiser muito... Pensa em outra coisa. Não, isso daí é besteira, não é. Na verdade, é bom lidar com o problema, é bom olhar que você tem um problema de ansiedade e procurar ajuda. Então, a ansiedade, raramente, quando ela é patológica, né? Ela vai se curar sozinha. Então, não foge do assunto. Encara, entende que não tem nenhum problema, não tem nada de errado, 18 milhões de brasileiros estão com você e vai embora, né? Você provavelmente não vai ser a primeira pessoa a ter uma crise de ansiedade. Exatamente. Ou vai deixar de fazer alguma coisa porque você estava muito ansioso. É normal, mas lida com o assunto. Mito número 2. Bebidas alcoólicas ajudam a combater a ansiedade. Quem já bebeu na vida sabe que tem um fundinho. No momento que você está tomando o álcool, ele realmente ele inibe as suas preocupações, você sente que seus problemas não são tudo isso. Ele tem um efeito momentâneo, mas depois que passa, ele até pode piorar a sua ansiedade. Assim. Todo mundo já sentiu isso também, né? Na ressaca. Beber para acabar com os problemas mas no dia seguinte eles estarem lá parecendo muito maiores do que antes. Potencializados. Mito número 3. Lugares, objetos e até cheiros podem gerar crises de ansiedade. Na verdade, isso não é um mito, né? Isso é uma verdade. As pessoas, muita gente tem ansiedade, assim, de coisas que você nem imagina, sabe? Sei lá, você sente o cheiro que estava sentindo na hora que você sofreu um assalto. Aquilo, toda vez que você sentir aquele cheiro, vai te causar ansiedade. Por exemplo, uma vez, minha casa foi infestada por ratos. E eu comecei a sentir o cheiro do rato, então até hoje quando eu ando na rua e eu sinto esse cheiro, eu já fico lembrando daquele momento que foi horrível, que eu tinha ratos dentro de casa. E tu me contou essa história e quando eu sinto um cheiro estranho na rua, você já acha que é de rato, exatamente. E o cheiro é muito parecido com qualquer outra poluição. Então, é normal, qualquer coisa dispara ansiedade, então você não tem que se achar maluco se você... sei lá, ouviu uma música e te deu taquicardia. Acontece, sabe? Legal. Bom, vocês que nos assistiram, muito obrigada pela audiência, pelos comentários. Se sobraram algumas dúvidas, ou se vocês quiserem sugerir outras lives, outras pautas pra gente, escreve aqui embaixo.
E, claro, compre o nosso dossiê, ele tá ótimo, tira todas as dúvidas, vai te explicar toda essa parte da evolução, toda a parte dos tratamentos, até comidas que podem ajudar. E, enfim. Tem um montão de coisa que a gente não falou que tá aqui. Não sofra sozinho. É verdade. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.